Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Vandy. E você está no Divã com Deus. Você entende o processo de maturidade? Sabia que Deus tem um propósito específico para a sua vida e Ele quer te trazer para um momento de amadurecimento? Fique conosco. Hoje nós queremos compartilhar com você um texto que está em Gênesis 12, a partir do versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que os abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A gente quer compartilhar com vocês esse vídeo, esse momento que chega na vida de Abraão. Que na verdade nem é Abraão, mas para frente que Deus vai trocar o nome dele para Abraão. Mas esse momento, qual é esse momento? O momento da maturidade, o momento do crescimento, né? O momento que Deus fala com ele, né, e o chama para que ele entenda que Deus tinha um propósito específico na vida dele. E assim conosco também. Né? Deus tem um propósito específico para as nossas vidas e existe um momento que Deus fala conosco, que Deus nos chama para mais perto. E dentro desse texto a gente quer compartilhar 3 níveis, 3 processos de maturidade que você e eu, nós temos que passar para deixar um legado, né? O primeiro momento é: sai da sua terra. A terra pra gente hoje simboliza o sistema mundano, né? Porque a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. A gente pode entender esse sai da tua terra como se fosse assim, se referindo à cultura que envolvia Abrão. E a gente trazendo para a nossa vida, a gente pode pensar que um primeiro momento, né, para a gente viver um processo de maturidade com Deus, a gente precisa nos desligar de alguma forma da nossa cultura, né, dos valores que predominam ao nosso redor, como a Bíblia chama, né, de sistema do mundo, que são contrários à verdade da palavra de Deus. São, às vezes, valores que são focados só naquilo que é transitório, que é momentâneo, muitas vezes que focam somente no sucesso pessoal, que são contrários à palavra de Deus, são contrários às verdades eternas da palavra de Deus. E hoje, para nós, o que é isso? É esse sistema que fala que a gente tem que adquirir, conquistar. Parece que o que está sendo plantado dentro de nós é que você nunca está satisfeito, você nunca está feliz, você sempre tem que conquistar mais e mais, como se fosse algo que não tem fim. Então, para a gente entrar nesse processo de maturidade com Deus, primeiramente a gente tem que romper com esse sistema, porque a Bíblia diz que aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Então, tudo aquilo que é colocado para nós, a Bíblia fala que não, é diferente que a gente tem que fazer, a gente tem que viver em verdade, em alegria. Então, o primeiro processo é esse processo de sair da terra, sair do sistema mundano. O segundo, né, seria a questão do que? Sai do meio dos seus parentes. Então, o que nós queremos colocar isso? Não é que a gente está falando para você sair da sua casa, romper com seus parentes. Não é necessariamente um lugar geográfico, né? Sair de um lugar. É uma situação emocional, né? É a gente romper um vínculo de dependência, muitas vezes, com aqueles no meio do qual a gente cresceu, né? O processo de maturidade, né, com Deus espiritual é algo muito pessoal. Deus nos destaca. Então, é algo que é entre nós e Deus. E muitas vezes a gente tem que romper com alguns valores, né, que estão ao nosso redor. O processo na nossa vida, né, o que Deus fala conosco, o propósito de Deus na nossa vida, nem sempre é o mesmo que tem na vida do nosso irmão, da nossa irmã, dos nossos parentes. De repente você vive numa família já cristã, ou não. Pode ser que você não viva numa família cristã e que você seja o primeiro que vai ser chamado por Deus para viver o propósito dele. Sim. E de repente, através da sua vida, Deus pode trazer o restante dos seus familiares. Então, nesse vídeo, né, o que a gente está entendendo como família é a união de várias pessoas que têm um propósito. Então, o que a gente está falando? Não é você se libertar geograficamente, mas é de dentro. Por quê? Se a gente for entender nas Escrituras, os próprios irmãos de Jesus não acreditaram em Jesus.
Então você pode estar passando pelo momento que você se sente muito usado por Deus, que está num processo grande, mas na sua família você continua sendo o filho, o primo, o sobrinho. Muitas vezes quem está do seu lado não vê o trabalhar de Deus em você, né? Mas o que a gente entende nesse texto, o que a gente não tem que parar por aí? A gente tem que buscar realmente em Deus algo que Ele tem para a nossa vida, algo específico para nós. Sim, e o terceiro ponto, que é um ponto bem importante, é deixar a terra dos pais. Então, para ganhar a casa dos pais, ganhar essa maturidade é sair do sistema do mundo, romper com a dependência emocional da família, porque, só para retomar esse assunto rapidamente, é porque muitas das vezes o que acontece? Nós ficamos dependentes da palavra, da aprovação daqueles que estão perto de nós, para saber que a gente está fazendo aquilo é certo ou errado. A gente não busca essa aprovação em Deus. A gente sempre traz essa afirmação, essa posição, dependendo das pessoas, do que as pessoas vão falar para nós. E a casa do pai. Porque qual é a figura do pai aqui, né, na Bíblia? É alguém que dá proteção, provisão e segurança. Então, quando Deus fala para Abraão, sai da terra do seu pai, Deus está falando aqui, sai dessa figura paterna terrestre, porque eu quero ser o seu pai daqui para frente. É um processo que Deus quer nos revelar mesmo a paternidade dele. Né? Quando a gente se torna filho de Deus, sim, por uma escolha, por entender, né, o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Deus quer ser esse pai, essa pessoa, né, que vai nos suprir, que vai nos dar segurança, sim, que vai nos direcionar, que vai nos proteger, que vai nos dar a direção através da tua palavra, da sua palavra. Né? Sim. Então, e outro ponto também dessa figura do sair da casa do pai. Porque aquele que não consegue romper com isso, ele não consegue ter Deus como pai e não consegue gerar algo. Porque Deus queria que Abraão saísse da posição passiva de receber do pai e se colocasse numa posição ativa de começar a fornecer isso para as pessoas. Tanto que ele continua falando, né? A partir disso, Deus começa a falar aqui, né, no texto, o legado que tinha para a vida de Abraão, para que a gente consiga deixar um legado, para que a gente semeie algo com a nossa vida, para que a gente viva a história que Deus tem para nós. A gente precisa passar por esse processo, né, de deixar, de romper com essa cultura que nos cerca, muitas vezes com um sistema de valores familiar, onde fomos gerados e crescemos, né? E sair dessa casa do pai também no sentido de recebermos Deus como pai e Ele vai construir em nós no dia a dia, né? Que nós tenhamos um legado, que a gente seja uma referência para os que estão ao nosso redor, seja onde a gente convive, na escola, no trabalho, e seja para as futuras gerações também. Sim, então Deus quer resgatar essa identidade de filho dele dentro de nós. A gente gravou um vídeo sobre isso, Resgatando a Identidade, que fala isso, que existe esse resgatar da identidade. Não é só ter Deus como pai, mas se tornar filho de Deus. Então, quando a gente se torna filho de Deus, a nossa mente ela expande, a gente começa a sair dessa passividade e entrar nessa atividade dentro da sociedade, porque o Senhor espera que você seja provisão dentro da sua família, o Senhor espera que você seja segurança na sua empresa, onde você trabalha. Segurança como assim? Alguém ter a confiança de chegar e abrir para você o que está passando e saber que ela se sente segura, que você não vai sair falando para as demais pessoas. É isso que o Senhor quer que resgatar dentro de nós. E nos colocar como referência também, né? Sim, nos colocar como referência no cotidiano, né? Então é isso que o Senhor tem para nós. A gente entrar no processo da maturidade, é deixar o sistema do mundo, deixar a dependência familiar e se tornar proteção, segurança e direção na vida de outras pessoas. Esse é o nosso vídeo de hoje, né? Se você gostou, deixa um like aqui. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. E compartilhe com a gente nas nossas mídias sociais que está aqui. Deus te abençoe.